Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá gravar uma aula aí para vocês sobre contexto, né? Sobre a principal leitura que você tem que ter dentro do mercado para você poder ganhar dinheiro, né? E de antemão, eu já quero pedir para você deixar o like, como de costume, deixar seus comentários, se inscrever no canal, que isso aí vai continuar fazendo com que o canal cresça e mais pessoas sejam atingidas e aprenda com esse conteúdo aqui que é gratuito, beleza? Pessoal, praticamente toda aula eu falo para vocês que precisa entender contexto e a forma de você dominar price action, né? Esse tempo todo que eu já utilizo, eu chego à conclusão que para dominar price action tem que entender contexto, né? Tem que entender movimentação gráfica. E eu quero falar hoje somente sobre contexto com vocês. E eu acho que essa aula aqui pode ajudar bastante. Depois eu vou dar uma pincelada sobre movimentos, né, que aconteceram tanto no mini dólar quanto no mini índice, né, que seguem essa lógica de contexto. Vamos lá. O contexto, pessoal, ele antecede, né, qualquer técnica operacional. Eu sempre falo que o price action ele é a base de movimentação do preço. Tem pessoas, né, que dizem que o price action é algo subjetivo. E realmente, se a gente for parar para ver, existem várias abordagens de price action. Mas existe uma coisa que ela é totalmente direta, que é o contexto do gráfico. Porque o mercado ele se movimenta de formas diferentes, mas no final das contas ele vai representar um contexto gráfico. E a palavra contexto, o que seria? Contextualizar é entender o movimento que o preço está fazendo, seja numa tendência de alta, seja numa tendência de baixa. Primeira coisa, precisamos entender o que é uma tendência, tá? Eu vou falar a mesma coisa que eu citei na minha sala ao vivo ontem sobre tendência. Uma tendência, pessoal, de alta, por exemplo, por que ela acontece? Porque nós temos mais pessoas interessadas na ponta da compra do que na ponta da venda, é lógico, né? Lei da oferta e da procura. Então, se eu tenho mais pessoas interessadas na compra, vamos supor que uma instituição ela comprou aqui nesse fundo. Qual que é o interesse dessa instituição? De forma simples para que qualquer um entenda o que eu estou falando. Qual que é o interesse então dessa instituição? Enquanto ela está trabalhando, né, no mercado, ela quer que o seu preço de entrada ele fique cada vez mais valorizado à medida que o mercado sobe. E para que isso aconteça, para que o mercado ele em determinado momento valha mais do que ele já chegou a valer, ele precisa renovar a máxima, ou seja, renovar a sua última cotação. Então vamos supor que a última cotação aqui, vamos colocar em reais, era R$10. O mercado ele sempre vai corrigir, por quê? Execução de lucro, o player que comprou lá embaixo, ele vai começar a executar, realizar ali, e o mercado corrige, que é natural de uma tendência. E sempre que ele volta a subir, ele tem por obrigação renovar a máxima que ele marcou anteriormente. Por quê? Porque se o mercado ele testa a máxima de novo e ele não consegue renovar, isso me mostra que já tem pessoas, vendedores interessados aqui em não deixar o mercado renovar máxima. E isso me sinaliza alguma outra coisa. Isso é o quê? Contextualização, entender gráfico. E eu sei também que todo pullback de uma tendência, ele não pode ser muito profundo. Porque pensem o seguinte, o cidadão X comprou aqui, nesse ponto. Por que marca fundo? Porque teve uma agressão muito grande da ponta compradora, o preço para de cair e começa a subir. Então imaginamos uma correção. Essa correção, normalmente, ela tende a não ser tão profunda. Porque a pessoa que comprou aqui, ela, vamos dizer um institucional, ele não quer que o preço passe muito dessa região, porque ou ele vai ser estopado ou ele vai começar a andar para trás. Institucional tem isso, o cara não, muitas vezes, na maioria das vezes, não é igual a gente que trabalha com stop, eles andam negativo por muito tempo, depois o mercado recupera e ele volta a ganhar, mas vamos entender a lógica. Essa correção ela não pode ser tão profunda, porque senão vai ter ativação de stop, o institucional vai começar a ficar negativo. Então a lógica de um movimento é o quê? O mercado fazer um recuo e normalmente essa correção de forma saudável, eu sempre falo isso aqui, ela pode vir na retração da última perna ali mais ou menos uns 50%.
às vezes não chega lá, às vezes a tendência ela tá tão saudável que pode bater num ponto aqui, por exemplo, num suporte do diário e o mercado retomar sua alta. Isso é o que? Uma estrutura de alta. Então, para a alta ela acontecer, toda correção obrigatoriamente precisa renovar a máxima. Isso no caso de uma tendência de alta. No caso de uma tendência de baixa, toda correção precisa renovar mínima. Todo aquele exemplo que eu dei para vocês, ele precisa acontecer. Só que assim, não é tão simples assim, esses risquinhos como eu estou traçando aqui para vocês, né? Ah, ele fez esse movimento, ele corrigiu, rompeu, corrigiu, rompeu. Às vezes, você vai ter um movimento que eu costumo chamar de clean, né? Um movimento limpo assim. Mas muitas vezes o mercado ele não vai ficar tão bonitinho. E aí é onde as pessoas se perdem. Por exemplo, ele vai fazer uma perna, aí ele vem, arma um pivô de baixo aqui, as pessoas ansiosas querem vender, aí ele vem, começa a marcar uma estrutura de baixa, ele corrige na perna macro daquela retração e volta a fazer um movimento de alta. Aí às vezes o mercado ele corrige de novo, perde os 50% dessa retração aqui, aí a pessoa já fica, pô, será que o mercado vai reverter? Aí ele vem, busca os 50 da perna maior e volta a subir. Pô, Arthur, mas e aí, como que eu entendo o contexto nesse sentido? Eu vou passar uma dica para vocês aqui. Para que vocês não se percam durante a movimentação gráfica, durante o pregão, se preocupem apenas com o topo e o fundo referência. O que é o topo referência? Vou dar esse exemplo aqui. O mercado ele vai, marca topo aqui e ele começa a corrigir. Qualquer outro topo que ele fizer aqui, entre aspas, ele é inválido, ele é ruído. Qual que é o topo referência desse movimento? É esse aqui, pessoal. Por quê? Porque é o último topo que o mercado marcou. Então você sabe que para a tendência continuar válida, ele tem que romper este último topo. Tá? De uma maneira assim, bem simplificada para que vocês entendam, compreender. Tá? Que vocês consigam compreender. Muitas vezes ele pode fazer isso aqui, ó, ruído. Para que você se perca, você quer vender fundo aqui numa correção de alta. Aí ele vem, monta uma estruturinha de baixa, né, que são os fractais menores, e aí ele busca uma retração, ou então um ponto importante, um bola, sei lá, uma região do 4 horas, 60 minutos. Aí tudo isso eu abordo de forma bem específica também na mentoria. E aí depois o mercado vem e ele precisa renovar o topo referência. Por quê? Lembrem-se que o limite que o mercado chegou a valer ali naquele dia foi, um exemplo, 5,40. Vamos colocar aqui na medida do dólar. Então, se o preço vier agredir essa região dos 5,40, ele precisa renovar. Imaginem todas as pessoas que compraram aqui, ó, no fundo dessa correção, elas querem o quê? Que o mercado renove máximo. Por que eu estou falando sempre batendo na tecla de renovar? Porque quando o preço ele busca a sua última máxima, no caso o seu topo referência. Agora vamos dar um exemplo de queda. O mercado corrige, aí às vezes ele inicia uma correção aqui complexa, montando topos e fundos ascendentes. Aí a pessoa, o mercado armou um pivô de alta aqui, tá em tendência de alta. Aí ele vem, busca uma correção e volta de novo. Qual que é o fundo referência? É esse aqui? É esse aqui? É esse? Não, nenhum desses. É esse aqui, ó. É o último fundo da tendência. Tudo isso aqui é correção. Então, se o mercado vier agredir esse último fundo, o que nós sabemos? Ele tem que romper. Após toda a correção, o mercado tem um único objetivo: romper topo ou romper fundo. Se ele não conseguir romper este fundo, o que ele vai estar me mostrando? Uma quebra da estrutura. Opa, se o mercado não renova a mínima mais, tem alguma coisa errada com essa tendência. Se o mercado não renova a máxima mais, tem alguma coisa errada com essa tendência. Nem sempre o mercado vai vir nesse movimento bonitinho aqui. Perna de alta, correção bonitinha, rompeu. Perna de alta, correção bonitinha, rompeu. Muitas vezes vai ser aquela movimentação complexa. E aí que às vezes a pessoa se perde. Porque ela fica analisando esses topos aqui, ó. Porto, mas esses topos aqui não são relevantes? Muito pouco, pessoal. Muito pouco relevante. Você tem que observar o movimento principal. E pior, às vezes a pessoa ela começa a querer mensurar essas pernas aqui de correção para poder pegar a venda. Sendo que o mercado ele está apenas fazendo um descanso. Aí quando ele chega numa região importante, seja numa retração ali, ou num ponto ali importante do diário e tudo mais, aí é onde a gente vai analisar o quê? Os candles que estão formando naquela região. Para que a gente veja o quê? Se realmente o mercado naquela região, ele está mostrando pessoas interessadas. Agora vamos pegar o cenário de hoje. Deixa eu apagar esses estudos. Vamos pegar primeiro o índice, tá? O que acontece aqui no índice?
toda vez, pessoal, eu falo muito, eu até vou postar hoje no meu Instagram falando sobre isso, que vários vídeos vocês já viram eu falando aqui pra vocês. Pessoal, siga a tendência do dia. Siga a tendência do dia. Só que existe um cenário que nós vamos considerar o movimento do dia anterior, que é o que aconteceu hoje aqui no índice, que é quando o mercado ele abre sem gap. É praticamente continuando o movimento do dia anterior. Então vamos esquecer um pouco o dia de hoje. Como que o dia de ontem finaliza? Numa tendência de baixa. Perceba que ele faz essa última perna aqui e nós tínhamos essa fibra aqui de correção. Perceba que o candle verde aqui, ó, ele rompe os 50. Aí o que eu faço? Puxo para o topo anterior. Perceba que o último candle do dia rompe toda essa região. Aí eu vou voltando topos, ó, voltando. Até eu chegar nesse ponto. Perceba que ele fechou em cima de um ponto de parada do dia anterior. Perceba que eu estou considerando o dia anterior. Eu não estou marcando o dia. Agora que o mercado vai abrir. O mercado abre sem gap. E olha onde que ele já abre. Testando uma região de retração do dia anterior. Continuando o movimento. Pô, Arthur, mas você não fala que a gente tem que avaliar o dia? Esse é o detalhe importante. Próximo candle. Se afasta da região. Mostra um candle comprador. E o candle 3, novamente, ele testa a região dos 50 e nos mostra mais candle gatilho rejeitando. Poderia pensar numa tomada de trade aqui? Lembra do contexto que eu falei para vocês? Que o mercado ele tem os seus pontos de correção e a partir do momento que ele está num ponto interessante, seja de retração, qualquer outro ponto, ele precisa mostrar os gatilhos. Aqui ele estava num ponto importante, começou a demonstrar gatilho, só que assim, o candle 3, ele não testa como o candle 1, porém ele está testando a mesma região, que seria a região dos 50. E querendo ou não, nós tínhamos a mínima de hoje na mínima do candle 2. Poderia assumir uma venda, por exemplo, na perca da mínima do 3, sabendo do risco dele testar aqui e depois devolver? Seria um risco, nós não sabemos até então. E se ele fosse iniciar um processo de consolidação? É um risco que a pessoa precisaria pontuar. Seria um stop de 420, 450 pontos. Não é um stop barato, mas o mercado ele faz um movimento de baixa. Porém, qual que é o foco aqui? Mostrar a contextualização para vocês. Perceba que o mercado ele fez o pullback, não fez? Não segurou numa retração importante? Vamos lembrar lá do contexto. Após toda e qualquer correção, o que o mercado precisa fazer, pessoal? No caso de uma tendência de baixa. Qual que é o fundo referência dessa tendência? Concordam comigo que é esse? E não esse aqui? Olha o erro da galera. Ah, pivô de alta vai reverter. Exatamente o exemplo que eu mostrei para vocês. Vocês podem voltar um pouco, né, o vídeo para trás, que vocês vão ver lá eu desenhando aquelas correções mais complexas, que é exatamente o que aconteceu aqui. Porém, eu sei que a pressão principal do dia é vendedora. Eu não posso negligenciar isso. E aí, observa que o mercado ele vem testar o fundo referência. Isso que eu estou passando para vocês é contextualização. Isso eu acho que é uma regra que todo mundo, pessoal, todos precisariam ter para operar bem no mercado. Por quê? Na minha opinião, na minha visão, você precisa saber explicar o motivo que você está entrando numa operação. Por que você está tomando um trade de compra? Não, eu estou pensando em compra porque o mercado estava numa tendência de baixa, ele veio renovar o fundo referência, ele não conseguiu renovar a mínima, isso. Não, é porque ele rompeu o topo do dia, ele fez uma correção, ele buscou o ponto X, o ponto Y, ele não conseguiu romper esse nível, começou a confirmar e tal, e gatilho, e blá blá blá. Isso sim é o que é ter contexto. Uma coisa que eu prezo muito para os meus alunos, né, e quem é meu aluno pode até confirmar isso aí nos comentários, é o que? Qualquer movimento, qualquer operação que você está entrando, você tem que ter contexto. Você tem que ter motivo para te levar a entrar naquele trade. Porque o que eu vejo que acontece é as pessoas entrarem nas operações sem nem saber o porquê tá entrando. Ah, é porque a média móvel cruzou para baixo, é porque a média móvel cruzou para cima. Nós temos que entender que isso aqui são padrões psicológicos e emocionais. O mercado ele é formado por pessoas, tá? Eu, você, instituições que também têm pessoas. Então, querendo ou não, nós temos alguns padrões que se repetem. Senão seria cassino isso aqui. E não é cassino. Eu garanto para vocês que não é. Eu não falo por mim. Longe, eu sou pequeno. Eu falo pelos grandes. Pessoas que realmente arrancaram dinheiro do mercado. Histórias de grandes traders que eram especuladores como nós, né, somos. Então, isso aqui não é um cassino. Isso aqui tem uma lógica por trás do gráfico. Por isso que às vezes a pessoa fala, mercado é cassino.
Você compra, se der sorte ele sobe, você vende, se der sorte ele cai. Não é assim, pessoal. Tem uma lógica por trás da movimentação. É claro que você vai pegar dias, por exemplo, que o mercado ele vai estar totalmente irracional. Mas isso é um dia entre 10, por exemplo. Normalmente ele segue um padrão sim. Então, lembrem que eu falei que se o mercado não renovar fundo, tem alguma coisa errada? Essa tendência ela tá estranha? E olha o que o mercado faz. Não renova a mínima, devolve praticamente todo o movimento. Só que aqui eu não vi confirmação, porém eu tinha essa expectativa se eu estivesse avaliando um gráfico. Hoje eu nem operei, tá, pessoal? Eu tive um problema de conexão, né? Então fiquei amanhã fora, tirei para resolver algumas coisas, mas depois vim analisar o gráfico e ver os movimentos que eu sempre gosto de fazer. Então o mercado não renovou fundo, bateu na região, não conseguiu romper, o que ele está me mostrando? Uma possível quebra. Aí ele vem, busca de novo essa região de topo aqui, os 50% ele deixa de existir nesse cenário, porque ele está quebrando uma estrutura, aí eu buscaria topos anteriores, aí o mercado rompe fundo, beleza. Rompeu o fundo referência, que era esse aqui. Agora aqui que eu sei que o mercado está, de novo, em pressão vendedora. E aí eu posso marcar tanto essa perna aqui, para possível retração, eu tenho fundo anterior, mínima do dia, para pullback e tudo mais. Isso que eu estou falando para vocês, essa leitura, é a contextualização que eu tanto prezo para a galera que é minha aluno. E o pessoal sabe que sim, né? Sabe que a gente precisa ter leitura, precisa saber o porquê vai entrar no trade. Mesma coisa aqui, ó. Nós tínhamos aqui essa região de máxima do dia de hoje, tá? Observem como o mercado ele chega nessa região aqui e ele começa a segurar. Só que nós tínhamos um ponto de parada aqui na região do 123 mil. Deixou vários gatilhos. Vamos supor que a pessoa pense em tomar um trade aqui, nessa perca de mínima. Olha onde o preço bate, exatamente no nosso alvo. Quem é meu aluno provavelmente estaria esperando o preço parar nessa região. Se não estivesse, entrou num trade extremamente arriscado. Se o cara entrou ciente, olha onde bateu. Aqui, voltou lá de novo, quebrou a estrutura de novo, ó. Buscou máxima de novo, confirmou. Só que esse aqui ele conseguiu um pouco mais e até deu parcial. Porém, se o preço não rompe máxima, ele chegou na região da máxima, aonde ele tem que romper, ele começou a segurar, tem alguma coisa errada, isso é contexto. Normalmente, o mercado ele tenta buscar fundos, só que aqui como nós tínhamos uma região muito importante, perceba que a região dos 123 mil pontos nem deixou o mercado cair muito e segurou o preço, tá? Mas, ou seja, seria leitura. Depois que o mercado rompe, ó, rompeu toda essa região de máxima, olha o que ele faz mais à frente. Ó, candle 85 rompeu, 86, 87 pullback, acabou de fazer, correção em cima da máxima. Qual que é o objetivo desse mercado nesse cenário agora, pessoal? Já que ele renovou máxima do dia, perdeu todo os 50% do dia anterior. Ó, se nós pegarmos aqui, ó, fundo até máxima, todo os 50% já foi rompido, ele até fez um pullback aqui nele. Qual que é o objetivo? Tentar corrigir até a máxima do dia anterior, continuando o movimento. Isso que eu estou passando para vocês é o que? Contextualização. Isso precisa fazer parte da leitura de todos vocês que me acompanham. Não adianta você simplesmente olhar para um gráfico e falar, tem um gatilho aqui, eu vou entrar. Tá, mas por qual motivo? Qual que é a lógica por trás dessa entrada? A partir de hoje eu quero que vocês que me acompanham aqui, que ainda não são meus alunos, né, porque eu tenho certeza que se vocês se dedicarem, se vocês correrem atrás, muitas pessoas conseguem chegar num nível legal, né, sem precisar às vezes de um acompanhamento. Pô, Arthur, mas você dá mentoria e tá falando isso? Não precisa da pessoa fazer uma mentoria para ela chegar lá? Não, não precisa, pessoal. Não precisa, eu sempre falo isso. Só qual que é a vantagem de fazer uma mentoria? Encurtar esse caminho. Encurtar, às vezes, a pessoa tomar a lapada, que isso é normal dentro do mercado. Tentativa, acerto, erro, e assim a pessoa vai evoluindo. Né? Por isso que hoje eu falo com tranquilidade. As pessoas que chegam até mim, elas não chegam porque eu ofereço promessas milagrosas. Longe de mim, eu jamais vou chegar aqui e falar, vem fazer minha mentoria que vocês vão fazer 2, 3 mil reais no dia. Nunca, 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 nunca. Eu quero que a pessoa venha, porque muitas vezes ela já vem machucada. Eu tenho um índice grande de pessoas que chegam até mim, que já opera há muito tempo, e tá machucada do mercado, não consegue ter resultado, e aí fala, vou tentar, a última vez, cara, o último curso que eu vou fazer. O cara vai lá, faz, se encaixa, se encontra de novo no mercado e começa a ter resultado.
Então, eu quero que vocês comecem a raciocinar, sejam lógicos na tomada de posição de vocês. Não operem por operar. Tudo que vocês forem fazer no gráfico precisa ter uma lógica, precisa ter um porquê. Se você fez uma compra ou uma venda e não tem um porquê, você não consegue dizer o porquê, cara, tá errado. Tá errado, você tá operando emocionalmente. Então, pessoal, assistam essa aula uma vez, se precisar 2, 3, é uma aula aí de 20 minutinhos, tá? Dá para assistir tranquilo, que a cada vez que vocês assistirem vai pegando um detalhe, tá? Então é isso, acho que deu para eu passar para vocês aí o que eu queria, né? Se você gostou, de novo, deixa o like, pessoal, ajuda bastante. Deixe seu comentário também, eu tô sempre lendo aí todos os comentários, tá? E se você tem interesse de virar meu aluno, aprender, ser treinado por mim, tem o link na descrição. E aí é onde a gente vai andar junto aí nesse mundo do mercado financeiro, que é um mundo gigantesco, né? Tantas coisas aí que tem, né, na internet e tudo, mas eu tento dar uma lógica para isso tudo e tento sistematizar, tá? Então se você tem interesse, o link também tá na descrição. Pessoal, mais uma vez, obrigado por todos que acompanham, né, meu trabalho. Obrigado aí por quem fortalece, né, deixando o like, o comentário. E é isso, pessoal. Vou ver se eu consigo colocar mais um vídeo até o final da semana. E tamo junto. Grande abraço aí a todos e valeu!